Doutor, eu perdi 15, 20, 25 quilos, parei de usar o Mounjaro Tio Hepatida e a minha compulsão voltou. O que eu devo fazer? Então esse é um tema extremamente recorrente, não só aqui no consultório, mas aqui nos comentários de vocês. Eu vejo nas redes sociais as pessoas levantando essa questão sobre a percepção que vocês precisam ter em relação ao medicamento, o que é esperado, o que você deve fazer, como você deve monitorar esse tipo de coisa, para você não ficar incorrendo nesse erro. Não só no início do tratamento, mas durante e até na hora de pensar em fazer essa pausa. E por que pensar em fazer essa pausa? Porque isso você só vai descobrir realmente quem será você nesse processo lá no final. Não tem como você adivinhar se você vai ser a pessoa que vai conseguir fazer uma pausa rápida, se vai demorar mais tempo para você fazer a pausa, ou se você vai ter que ficar usando esse medicamento por muito mais tempo do que você esperava. Então nós precisamos esclarecer todo esse tema para que vocês entendam todo o funcionamento dessa medicação. Antes de mais nada, fazer uma breve apresentação. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e diariamente atendo pacientes que buscam emagrecimento, obesidade e até melhora de performance esportiva. O tema do vídeo de hoje é para os primeiros públicos, obesidade e emagrecimento. Tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. O que acontece quando você está usando a medicação, perdeu bastante peso e faz essa pausa? Primeiro ponto, pessoal, vocês precisam entender que o seu corpo ele não é um organismo inerte, ele não é uma pessoa, né? Ele não é algo estático, como se fosse uma argila que você molda ele e ele fica. Ele não é desse jeito, pessoal. O corpo humano ele é algo dinâmico, ele está em funcionamento e diversos mecanismos estão ali orquestrando esse funcionamento. Por que eu preciso dizer isso para que fique claro para vocês? Quando vocês começam a gerar um emagrecimento, seja com o medicamento ou sem ele, o corpo ele começa a fazer determinadas leituras. Ele, que evolutivamente foi programado para sobreviver, começa a observar o ambiente e as reações que ele está tendo como algo diferente no começo. Então ele fala assim, opa, eu perdi 500 gramas. Isso aqui é uma réplica de gordura, pessoal. 500 gramas para você ter ideia. Vocês perdem 1 quilo e acham pouco, ó. Não é pouco. Então, aí o corpo vai lá e ele perde 1 quilo disso aqui. A princípio, ele fala assim, beleza, 1 quilo não faz muita diferença, vamos respeitar. Só que você continua perdendo peso. Aí você perde 2, 3, 4, 5 quilos. Aí ele já muda o jogo. Ele já pega e fala assim, pera que esse negócio não está indo para onde eu gostaria. Talvez o ambiente que essa pessoa está vivendo, por que talvez o ambiente? Pessoal, eu gosto de ficar trazendo analogias, principalmente sobre emagrecimento, para o que nós fomos programados e evoluímos para fazer, que é, se você está numa floresta e o seu corpo percebe que você está perdendo peso, ele automaticamente tem mecanismos de sobrevivência. Por quê? Porque há 10 mil anos atrás era parecido com esse estilo de vida que a gente tinha ali de caçador-coletor, certo? Então, evolutivamente falando, 10 mil anos não é nada perto do que já foi lá atrás. Mas a gente não vai entrar nessa parte histórica ali, antropológica e tudo mais. Mas vocês entenderam. Então, pensando no que ele foi programado para fazer, quando você começa a perder peso, ele entende assim, falar, pessoal, falando para a empresa corpo, pessoal, é o seguinte, talvez lá fora não tenha alimento suficiente, então nós precisamos fazer corte de gastos. Vamos economizar um pouco mais na nossa produção, matéria-prima, vamos aí deixar, a gente tem 30 funcionários trabalhando, vamos deixar 10 de folga em casa para não, né, para a gente dar uma economizada nessa produção, porque não está precisando. Automaticamente ele começa a fazer esse equilíbrio. Vai reduzindo um pouquinho o gasto, a parte que você deixa a pessoa ali querer se movimentar o dia inteiro, não sei o quê, dá uma acalmada nela, deixa ela um pouquinho mais quieta. A fome, que é onde a gente precisa ativar ela para fazer esse indivíduo ir atrás, caçar, colher. Aquela fruta que às vezes ele tinha preguiça de subir na árvore, fala assim, quando ele estava satisfeito, de olhar e falar, não vale a pena, eu como daqui a pouco. Aí ele já começa a olhar e falar, não, já vale a pena. Eu vou me esforçar, vou ter que subir ali 3 metros de altura, mas já eu estou precisando. Por quê? Porque é um mecanismo de fome, pessoal. Então o corpo, em outras palavras, quando você começa a fazer esse emagrecimento, perder ali 5, 6, 7 quilos, ele já começa a forçar todos esses mecanismos para você. De aumento de fome, de aumento
de atenção para os alimentos, principalmente aqueles que ele já registrou durante a sua vida como muito calóricos, com boa palatabilidade, bom sabor, vamos traduzir assim, então, boa quantidade calórica e sabor muito bom. Por quê? Para o paladar é legal e a gente entende que tem bastante caloria. E tudo que tem bastante caloria, pessoal, normalmente tem ou muito açúcar, ou muita gordura, ou muito carboidrato, ou muita gordura. Isso automaticamente faz com que o corpo tenha essa preferência por essa busca. Então, ele automaticamente começa a aumentar esses mecanismos. E para cada 1 quilo que você perder, para você ter ideia, a sua fome ela tende a aumentar a 100 calorias. Então as pessoas vão usando a medicação, Mounjaro, tirzepatida, Ozempic, análogo de GLP-1, canetinhas, ou fazendo dieta mesmo, sem usar nenhuma dessas medicações, e vão perdendo peso, e elas observam mesmo a fome começa a aumentar. Quem não está usando medicação percebe na prática, né? Você começou a fazer dieta, perder peso, o nutricionista tem que fazer alguns ajustes estratégicos da dieta justamente porque a fome começa a aumentar. Então a gente precisa de outras estratégias. Quem está usando medicação, a percepção é diferente. A percepção de quem usa medicação é assim: eu acho que a medicação parou de fazer efeito. Eu acho que não está mais funcionando para mim. Eu acho que essa dose o corpo acostumou. Já não... E não é isso. É porque a dose ela continua funcionando, só que sua fome aumentou. E aí, automaticamente, a gente faz aquela revisão com o paciente para ver se ele está aderindo à dieta, ao treino, ao descanso, se ele está fazendo as coisas que são esperadas com o uso da medicação, tudo muito certinho. E se tiver tudo certinho, aí a gente pode fazer a sugestão, falar, olha, talvez a gente já perdeu tanto peso que seu corpo já está forçando fome, forçando ali atenção para alimentos, que aqueles comportamentos que você tinha anteriormente, que era buscar por doce toda hora, recompensa, comer hedônico, muita fome, baixa saciedade, tudo isso começa a querer surgir de novo porque o corpo está fazendo essa força. E aí automaticamente a gente pensa na possibilidade de subir a dose, ver se faz sentido. Tá? Então é assim que a gente costuma fazer com esse paciente. Então, só que quando ele está usando medicação, ele fica na cabeça dele. Eu não posso sentir fome, não posso sentir fome, não posso sentir fome, porque me falaram que a medicação é para não sentir fome. É o que é divulgado na rede social. Mas não é isso. A medicação, pessoal, ela, quando usada estrategicamente, é para controlar comportamentos. Controlar a fome, não tirar a fome. Controlar a saciedade, não deixar 100% de saciedade que você não consegue comer. Tirar a sua compulsão, né? Tentar reduzir essa questão da compulsão, que seria, hoje eu consigo abrir uma barra de chocolate e comer o que eu preciso, comer uma fileira, não ficar comendo tudo toda hora. Então, você vai usando a medicação, ajustando e fazendo isso, até certo ponto, perdeu peso e tudo mais, mas quando você finaliza um tratamento desse, normalmente você perdeu ali 10, 15, 20, já tem paciente perdendo 30, 40, 50 quilos. E aí pensa, o tamanho da fome que essa pessoa vai lidar quando a gente começa a reduzir a dose. Ou então, o que a maioria das pessoas fazem, tira a medicação. Aí a pessoa ela não está preparada. Ela sai de um ambiente que a fome está tudo controlada para um ambiente que ela tem que lidar com todos aqueles sintomas, aquelas vontades, tudo de uma vez. Então a percepção é essa, de que as coisas voltaram, mas é que elas estavam só desligadas. Porque a medicação, pessoal, Mounjaro, tirzepatida, Ozempic, análogo de GLP-1, essas medicações, elas ainda não consertam esses sistemas. Elas não corrigem, elas não vão lá no seu corpo, no seu cérebro e muda alguma coisa. Elas desligam as chaves, mas as chaves ainda estão lá. Quando elas tiram o dedo dela, a chave liga novamente. Então tudo isso começa a voltar. Então, não é que a medicação não é efeito rebote, coisas assim. É esperado, porque você estava fazendo um tratamento e muito provavelmente esse tratamento ainda precisa ser feito, só que você tentou interromper precocemente. Então entender essa questão é muito importante, porque aí você entende. No começo do vídeo a gente falou, então, o que eu devo fazer? Muito provavelmente você deve retomar o seu tratamento. E dentro desse tratamento, pessoal, não envolve só o uso da medicação. Por isso que, uma vez que vocês entendem o que a gente está falando nesse vídeo, vocês vão começar a dar muito mais atenção para a questão da dieta, do treino, dos comportamentos, de começar a enxergar os seus gatilhos, de começar a desenvolver o autoconhecimento sobre vocês, de como vocês normalmente se comportam, qual que é o padrão de vocês, qual que é o ambiente. O meu ambiente tem na minha despensa doce, chocolate, mas eu não estava sentindo vontade, então estava tudo lá.
Mas talvez você seja a pessoa que não pode ter esse tipo de coisa em casa. Então você vai ter que conversar com as pessoas à sua volta do seu ambiente familiar. Você vai ter que começar a frequentar ambientes diferentes, ir para academia, fazer novas amizades. Vai ter que pegar sua rede social e começar a seguir outras pessoas. Ele gosta de ficar seguindo alimentos, não sei o que, bar, restaurante, e você sabe que isso é uma dificuldade para você, você precisa deixar de seguir, porque isso também envolve o seu ambiente. O nosso ambiente tem um poder enorme sobre a gente, pessoal. Então, é necessário usar o tratamento para desligar esses disjuntores, colocar você nos trilhos, ligar o seu GPS na direção correta e começar a andar. Só que durante a sua viagem, você precisa aproveitar que as coisas estão calmas para você ter tempo de arrumar a casa, para você ter tempo de aprender a fazer dieta. Ah, eu não como salada de legumes. Ter tempo de aprender a comer salada de legumes. Ah, eu não como. Ter tempo de organizar a sua dieta. Ah, mas o exercício, ter tempo de aprender a gostar do exercício. E não precisa gostar também, ter tempo de aprender que você vai ter que fazer exercício gostando ou não. Costumo dizer para todos os meus pacientes, pessoal, nós não somos mais crianças. A criança, ela fica tentando negociar as coisas com os adultos, né? Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não quero. Ah, mas não sei o quê. Agora, pense, se você se desdobrasse para uma criança, ah, eu não quero ir para a escola. Tá bom, filho, não vai. Então pronto, você resolveu, você tem 3 anos, 5 anos de idade, você falou que não quer ir para a escola, tá tudo bem, então não vai. Fica jogando videogame o dia inteiro. Você faria isso com o filho? Provavelmente não, espero que não. Então, você tem que se levar a sério no mesmo nível. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Tudo bem, faz parte das ferramentas que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero? Faz. Então eu vou aprender. Você não precisa amar de um dia para o outro. Fala assim, nossa, agora maravilha. Gosto de salada, gosto de exercício. Não é sobre isso. Mas eu preciso me dar a oportunidade. Eu preciso tirar esse negócio da minha cabeça de, ah, mas eu não gosto, mas eu não quero, mas não sei o quê. Bom, eu entendi que eu preciso. Existe um profissional, existe alguém capacitado que estuda isso, que vive isso, que faz isso todo dia há anos, que está me dizendo que eu preciso aprender. Então, meu trabalho é o quê? Aprender. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce amando dieta, ninguém nasce amando exercício, as coisas são construídas com o tempo. As pessoas vão se expondo a esse tipo de coisa, então você vai desenvolvendo. Então você precisa se dar a oportunidade de desenvolver essas áreas da sua vida que você não conseguiu desenvolver lá atrás. E que automaticamente, junto a fatores genéticos, junto a fatores socioambientais, fatores econômicos, sexo, idade, pessoal, uma infinidade de coisas que vão influenciar o desenvolvimento de uma obesidade ou sobrepeso, junto de entender essas questões, entender que também existem a nossa parte, que é a parte comportamental no nosso dia a dia. Então, uma vez que você tira a medicação, os disjuntores voltam. E a única maneira que nós temos ainda hoje, a gente está falando, ó, dia 16 de março de 2026, na data de hoje, o que nós temos é controlar sintomas, junto com a medicação e junto com a parte comportamental. Que é fazendo uma dieta com baixa densidade calórica, uma dieta equilibrada, com quantidade de proteínas, com fazer exercício físico. Tudo isso, pessoal, inclusive, a gente construiu, porque eu falo a gente, porque vocês participaram da construção desse material, que é um material que eu criei para explicar para vocês todas as etapas, estruturar para vocês as etapas do que vocês devem esperar sobre a medicação e do que vocês devem fazer com o uso da medicação. Porque a prescrição, pessoal, a gente sabe que é a coisa mais simples do mundo. Ah, já entendi, eu vou lá, hoje você acessa a bula do Monjaro, você entende, usar a medicação, fazer a aplicação, parari, pororó, doses, aí você passa no médico, ele vai te dar toda essa estrutura, mas muitas vezes da sua parte, em uma consulta, ele não consegue em 1 hora e meia, explicar o que eu já tenho, sei lá, 10, 15, sei lá quantos vídeos a gente já produziu e ainda tem muita coisa a ser falada. Então a gente precisa estruturar isso, e aí vocês me ajudaram a construir com as dúvidas de vocês essa primeira estrutura. E junto desse material que está disponibilizado aqui na descrição, um link para vocês clicarem lá, eu adicionei vários bônus, que também surgiu ali das dificuldades, que é um material sobre receitas proteicas, para quem está usando esse tipo de medicação, que facilita a digestão, né? Facilita ali comer a proteína em quantidade adequada, e vocês entendem no primeiro material do porquê da proteína, ou nos vídeos, assistam. E ao mesmo tempo eu criei agora o último checklist. O que é esse checklist? É justamente para isso que a gente está falando nesse vídeo. Um checklist para vocês entenderem
O que você está fazendo? Ah, dieta, estou fazendo dieta, não estou isso, não estou. Treino, estou fazendo, quanto, qual a intensidade, fazer o seu checklist e ter um relatório disso para você conseguir identificar e falar, tem coisas para eu melhorar. Ou não, eu estou tirando nota 10 no meu checklist, eu preciso ir lá falar com o meu médico porque eu acho que essa dose não está tão bem ajustada para mim. Ou eu preciso falar com o meu médico porque eu já estou preparado para fazer mais um step abaixo da redução de dose. Então, eu fiz o meu checklist, entendi o momento que eu estou do ponto de vista comportamental e vou lá no profissional para alinhar com ele. Falar, olha, doutor, realmente, doutora, realmente, eu estou fazendo tudo certo, estou me sentindo confiante, minha dieta está tudo alinhado, vamos descer mais um pouquinho a dose? O que você acha? Ah, vamos, legal. Ah, vamos experimentar espaçar a dose, vamos experimentar trocar de medicação, vamos experimentar tirar a medicação? E aí você vai graduando e conseguindo evoluir nesse tema. Então, esse material eu disponibilizei aqui tá na bio. Eu sempre deixo no primeiro comentário também, pessoal. Então, resumindo, o que a gente precisa falar sobre esse vídeo é justamente isso. Toda vez que você parar a medicação, os sintomas de fome, os sintomas que estavam desligados tendem a voltar. Isso não é algo conquistado, é algo que foi instalado, tá? Instalaram ali algo em você, mas que a partir do momento que você desinstala, as coisas voltam como estavam antes. Mas, se você muda a parte comportamental, aprende a fazer dieta, aprende a fazer treino, aprende sobre gasto energético, sobre ambiente, gatilhos, fome. O que é fome? O que é vontade de comer? Como que eu driblo? Como que eu controlo? Eu sou uma pessoa que já tem isso há muito tempo, desenvolvi agora, só o controle ambiental já resolveu um problema? E aí você vai começar a descobrir quem vai ser você nesse processo. E tá tudo bem. A gente precisa normalizar, tá tudo bem se você precisar fazer o uso da medicação por muito mais tempo do que você esperava. Ou até para sempre. Ai, Bruno, mas eu não queria depender de medicação e tudo mais. Eu sei disso. Né? Todos os dias aparece paciente aqui na minha frente falando isso, mas depois eles entendem. Eles até agradecem. Muitos deles falam assim, nossa, se eu puder continuar com uma dosinha baixa depois de todo o tratamento que eu fiz, eu ficaria. Porque eu me sinto tão bem. Eu consigo hoje treinar, estou dentro do meu peso, brinco com meus filhos. Eu tenho uma autonomia do ponto de vista alimentar que eu jamais tive na minha vida inteira. Eu troquei a medicação, a injeção semanal, por várias outras medicações, porque antes eu tinha pré-diabetes, eu melhorei. A minha pressão estava começando a subir, eu tive que usar um medicamento e eu perdi peso e essa pressão voltou para o normal. Eu estava com esteatose hepática, não tenho mais, gordura no fígado. Eu estava com o meu colesterol aumentando, triglicéridos lá em cima, agora ele está super controlado. Consegui retirar essa medicação. Abre parênteses, não é todo mundo que vai tirar a medicação, pessoal, mas isso pode acontecer. Então, porra, entre tomar 4, 5 medicamentos, estar acima do peso, não me exercitar, diminuir minha qualidade de vida, ficar ali sem fazer um tratamento eficiente, eu prefiro tomar uma medicação semanal que, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais acessível e barato. Inclusive, esse mês quebra a patente do Ozempic, então isso tende a trazer mais marcas e vai melhorar o custo dessa medicação. Lá na frente vai acontecer com a tirzepatida monjaro e assim sucessivamente. Então, nos próximos anos, a gente vai observar esse movimento também, se Deus quiser. Então, tudo vai se tornando mais acessível. Então, acho que vão já desconstruindo essa questão da medicação ser uma vilã ou ser o herói, que o milagroso. Tirem isso. Vamos à medicação com bom senso, para quem tem indicação, da maneira correta, com as expectativas corretas. Assim todo mundo ganha. E quando a gente faz isso da maneira correta, é o que vocês veem nos comentários, você vê as pessoas comentando, a questão de autoestima, de viver muito bem e tudo mais. Mas é isso, pessoal, era sobre isso que eu queria falar sobre esse vídeo. O que vocês devem fazer, então, é retome o tratamento de vocês, falem com o médico, alinhem as expectativas e façam as coisas de maneira correta. Parem de ficar seguindo conselhinho das redes sociais, do fulano que não entende nada, de alguém que quer vender alguma coisa para você, de sei lá o que. Façam as coisas de maneira correta, coerente e que vocês vão acabar tendo mais satisfação no processo do que vocês teriam ou não teriam se estivesse seguindo totalmente incorreto o que é para ser feito, certo? Não esquecem de curtir o vídeo aqui, compartilhar, começar a me seguir, porque semanalmente eu estou postando vídeo para vocês e sempre coloquem ali as percepções de vocês, a opinião de vocês, quem é vocês do processo, se vocês tinham conhecimento ou não desse tema, desse assunto,
para que eu consiga entender quais são as dúvidas, tirar novos insights e criar novos vídeos para a gente continuar crescendo cada vez mais no nosso canal, certo? Então, até o próximo vídeo.